o corpo morreu porque ele foi enterrado vivo. Então, a pergunta é diferente. A pessoa foi enterrada viva e, depois de estar enterrada viva, morreu. Como sente o espírito? Depende muito do grau de evolução dele. Se for uma entidade que foi enterrada viva intencionalmente, e ele não é um espírito mais evoluído, ele pode sentir um ódio terrível pelas pessoas e partir para um processo obsessivo, que pode ser duradouro, pelo ódio de se sentir assassinado por aqueles que intencionalmente o jogaram no fundo de uma cova, ainda respirando, para se verem livres dele. Então, isso pode, sim, gerar um processo obsessivo. Se for uma entidade menos inferior, passando pela experiência do sepultamento como vivo, ele pode não sentir tanto ódio e pode, de repente, fazer um fenômeno de se desprender disso e seguir independente da circunstância material de sua morte. Porque o gênero da morte não determina a felicidade dos espíritos. Não é porque uma pessoa desencarnou de uma morte traumática que ele vai ficar perturbado no mundo espiritual. Se alguém tem dúvida, olhe Jesus. Teve uma morte traumática e isso não traduz perturbação do lado de lá. Depende da evolução do espírito. E ocorre também o caso em que a pessoa é sepultada viva, mas ela não foi intencional. Não houve intencionalidade. O indivíduo possuía uma doença, que é muito comum, a catalepsia, a teletargia, como queira chamar, e o indivíduo acaba sendo tomado como morto, ou às vezes em campos de batalha, as pessoas são tomadas como mortas quando ainda estão vivas, e na hora do sepultamento se vai descobrir que a pessoa, na verdade, foi colocada no caixão ainda com vida. Nessas circunstâncias, não há a intencionalidade, então não gera necessariamente vínculos obsessivos, mas gera traumas para o espírito, que, de repente, numa próxima existência, pode renascer com medo de escuro, medo de ambientes fechados, medo de elevador, claustrofobias e uma série de experiências podem ser a consequência desse processo traumático da desencarnação dessa forma assim tão complicada. Mas eu quero sempre lembrar que gênero da morte não determina a perturbação do espírito. Depende da evolução. Nada conecta uma morte branda, uma morte violenta, a uma condição de sofrimento ou não do mundo espiritual. O que determina é o padrão espiritual do indivíduo, que mesmo tendo uma morte bastante suave do ponto de vista físico, pode estar passando horrores no mundo espiritual.